Essa história segue um enredo típico de transmigração, onde um desenvolvedor de jogos é reencarnado como vilão do próprio jogo que criou com suas próprias mãos. Mas, antes de nos aprofundarmos nisso, vamos entender um pouco mais sobre o jogo e o infeliz desenvolvedor cujo destino está prestes a tomar um rumo inesperado. Era madrugada, e Kim Woo-jin finalmente havia corrigido o bug que vinha o atormentando há semanas. Ele acabará de finalizar a rota de um personagem secundário chamado Dealan von Gran-Yukli. Dealan era um dos chefes intermediários do jogo, um vilão nomeado. Havia inúmeros erros que Woo-jin precisou corrigir para otimizar o jogo, garantindo que, independentemente da rota escolhida pelo jogador, a morte de Dealan fosse inevitável. Assim que terminou seu trabalho árduo, sua ex-namorada entrou na sala. Você sabia que o design do Dylan foi baseado em você? Ela também era líder da equipe de desenvolvimento. Woo-jin teve bons momentos ao lado dela quando estavam juntos, mas, com o tempo, a relação esfriou conforme suas personalidades começaram a colidir. Enquanto ele era preguiçoso e vivia procrastinando, ela era uma verdadeira workaholic. Sua ambição era tão grande que chegou até a ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. No entanto, isso não foi suficiente. O relacionamento chegou ao fim, pois, no final das contas, Woo-jin não conseguiu mudar, apesar dos esforços dela. 6 meses depois, ele ouviu rumores de que ela já estava com outra pessoa. Agora, enquanto observava Woo-jin trabalhando no personagem Dealan, ela soltou essa bomba. Os traços e habilidades do Dealan combinam perfeitamente com a sua personalidade. Ela então notou seu namorado esperando do lado de fora e foi embora. Era quase 2 da manhã, e Woo-jin ainda estava testando Dealan repetidamente, garantindo que tudo estivesse perfeito. Woo-jin, pensando: eu não gosto do fato de Dealan se parecer comigo. Quando Dealan era criança, foi chamado de gênio da magia e colocado em um pedestal. Mas, na realidade, ele não era nada além de mediano. Sua arrogância e sua origem nobre o transformaram em alguém com a pior das personalidades. O personagem era tão distorcido que até chamá-lo de humano seria um elogio. Conforme a história progredia, Dealan deveria ficar mais forte, mas sempre cercado por pessoas que adoravam odiá-lo. Woo-jin decidiu adicionar mais uma característica única ao vilão, uma habilidade especial chamada compreensão. Além disso, ele aproveitou para incluir alguns de seus atributos favoritos: riqueza, toque de Midas, visão aguçada e força de vontade de ferro. Depois de encher Dealan com todas essas vantagens, Woo-jin percebeu que talvez tivesse exagerado. Woo-jin, pensando: eu preciso reverter isso imediatamente. Se esse personagem ficar poderoso demais, pode acabar criando um bug gigantesco bem na véspera do lançamento. Ele estava prestes a corrigir o erro quando recebeu uma mensagem no celular que dizia: olhe para fora. Woo-jin olhou para o céu e viu um enorme buraco negro se abrindo sobre ele. Antes que pudesse reagir, um raio gigantesco desceu dos céus. A última coisa que se lembrava era a luz cegante consumindo tudo ao seu redor. Então, abriu os olhos. Woo-jin, pensando: o que aconteceu? Quando percebeu, não estava mais no seu mundo. Algo estava diferente. Seu corpo, suas roupas, até mesmo a sensação do ar ao seu redor. Ele havia despertado dentro do jogo que ele mesmo criou. Já faziam alguns dias desde que ele possuía o corpo de Dealan von Gran-Yukli, um homem fadado a morrer, não importa qual fosse o rumo da história. Foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo e uma mulher entrou furiosa. Até quando você vai ficar trancado neste quarto, seu inútil? Era sua meia-irmã, Yel von Gran-Yukli, a atual chefe da casa Yukli. Ela cruzou os braços e lançou um olhar de desprezo. Você deveria estar cumprindo seus deveres como professor renomado, mas está aqui, trancado por causa de uma maldita mulher? Sem dar tempo para ele responder, ela jogou sobre a mesa uma pilha de documentos. Cuide disso agora. Você está envergonhando o nome da nossa família. Depois de jogar os papéis, ela saiu pisando forte, ainda resmungando. Woo-jin ficou olhando para os documentos, sem saber como reagir. Woo-jin, pensando: Isso não pode ser um sonho. É real demais. A sensação de seu corpo, a textura das roupas, o cheiro do pergaminho. Tudo era real. No começo, achou que fosse um pesadelo distorcido, mas, com o passar dos dias, foi forçado a aceitar a dura verdade. Ele havia se tornado o vilão do jogo que criou. O chefe intermediário. O grande obstáculo para os jogadores. O nome dele era Dealan von Gran-Yukli.
Seja qual fosse a rota escolhida no jogo, ele sempre morria. Wu Jin, pensando. Não importa o que eu faça. O destino desse cara é morrer. Eu sou o vilão odiado por todos. Além disso, havia outro grande problema. Ele não tinha nenhuma pista de em que parte da história estava. A única coisa que sabia era a quantidade de mana que possuía, mas não fazia ideia de quão rápido ela se esgotava. Ele não estava brincando quando pensou nisso. Durante o desenvolvimento do jogo, ele e toda a equipe testaram essa história milhares de vezes. E, em todas elas, Dealan sobreviveu apenas uma única vez. A verdade era que Dealan foi criado apenas para morrer. Wu Jin então pegou os documentos que Yel havia jogado para ele. O nome dela era Yel von Graan-Yukli, sua meia-irmã. Ela comandava a casa Yukli em seu lugar. A relação entre os dois não era exatamente a de irmãos amorosos. Além disso, Dealan tinha uma noiva. Wu Jin, pensando. Julie? Quem é essa Julie? Pelo tom da Yel, parece que tem algo errado entre nós dois. Ele olhou mais de perto os documentos e viu que era um contrato. Aparentemente, ele já havia assinado um acordo para ser professor na Universidade Imperial, onde deveria ensinar magia básica e controle de mana. Espera, eu tenho que dar aulas? Mas eu não sei ensinar nada. Mesmo sem experiência como professor, essa oportunidade era sua chance de sair daquela casa e coletar informações sobre a situação do mundo. De repente, uma janela de sistema surgiu diante de seus olhos. Missão principal: torne-se necessário para o jogo. Missão secundária: ministrar uma palestra na universidade. Recompensa: 0,5 de moeda da loja. Loja? Então o sistema do jogo ainda está ativo? Wu Jin se lembrou das diversas rotas do jogo onde Dealan morria por causa das ações de Yel. Se quisesse evitar seu destino cruel, precisava agir rápido. Ele se levantou, decidido a cumprir sua missão. Além disso, a moeda da loja parecia ser essencial para sua sobrevivência. Mas havia um problema. Eu nem sei sobre o que é essa palestra que devo dar. Mesmo assim, não entrou em pânico. Afinal, ele mesmo adicionou um atributo ao personagem antes de ser transmigrado. Diamante Azul Pequeno Compreensão Absoluta. Esse atributo permitia entendimento imediato de qualquer coisa, desde que ele gastasse uma pequena quantidade de mana. Ele suspirou e começou a se preparar. Ao vestir roupas mais formais, percebeu algo peculiar. Essas roupas deveriam parecer estranhas para mim, mas, de alguma forma, são extremamente confortáveis. Era como se seu corpo estivesse se adaptando completamente à identidade de Dealan von Graan-Yukli. Ele se sentia natural, como se sempre tivesse sido um nobre. Era um contraste enorme com sua vida passada. Kim Woo-jin, no seu mundo original, não passava de um cara comum da Coreia do Sul, preguiçoso e mediano, que foi até mesmo deixado por sua ex-namorada. Mas agora, como Dealan, ele se via obrigado a incorporar a postura de um aristocrata de elite. Ele entrou no carro luxuoso e ficou em silêncio por um momento. Eu nunca estive num carro desses antes. Meu Deus, isso é confortável. Então, algo chamou sua atenção. Ele percebeu que um jovem estava sentado ao seu lado, segurando um maço de documentos com certo nervosismo. Assim que o garoto notou que Dealan o estava observando, rapidamente se curvou em respeito. Bom dia, professor. Aqui estão os documentos que o senhor pediu. Wu Jin pegou os papéis e começou a analisá-los. A princípio, pensou que fosse material para sua palestra, mas logo percebeu que era um roteiro detalhado com tudo o que ele precisava dizer. Wu Jin, pensando. Ah, então é assim que Dealan trabalha. Ele nem se dá ao trabalho de preparar suas próprias aulas. Ele olhou para o garoto novamente e perguntou. Quem é você mesmo? O jovem arregalou os olhos, visivelmente surpreso com a pergunta. Professor, sou Alan, seu assistente. Já trabalho ao seu lado há 3 anos. Wu Jin ficou ainda mais surpreso, pensando. 3 anos? E eu nem sabia que esse cara existia. Ele olhou novamente para o roteiro e percebeu que Alan fazia todo o trabalho por ele. Por um instante, sentiu um pequeno impulso de agradecer o assistente pelo esforço. Mas, assim que abriu a boca, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Era como se seu próprio ser rejeitasse a ideia de elogiar alguém. Mesmo assim, ele forçou as palavras a saírem. Bom trabalho. O silêncio no carro foi absoluto. O motorista ficou chocado ao ouvir seu mestre dizendo algo gentil pela primeira vez. Enquanto isso, Wu Jin sentiu uma reação estranha em seu corpo.
Era como se seu próprio ser rejeitasse a ideia de elogiar alguém. Uma sensação de náusea tomou conta dele, como se o corpo de Dealane estivesse tentando resistir ao elogio. Mas que diabos! Esse cara era tão horrível assim. Agora ele percebia que havia sentido o mesmo mal-estar antes, quando saiu da mansão. Parecia que a consciência de Dealane estava tentando dominá-lo. Depois da breve viagem, eles finalmente chegaram à Universidade Imperial. O local era repleto de estudantes, movimentado e vibrante. Agora que estava lá, o Jin precisava encontrar a área mencionada nos documentos. Roteou o hall. Ao chegar ao local indicado, viu que os estudantes já estavam em seus lugares. Para sua surpresa, pareciam empolgados com a aula que estava prestes a começar. O motivo? Havia um rumor circulando pela universidade. Professor Dealane é um mestre na interpretação de feitiços. Esse talento foi o que, no passado, lhe rendeu o título de prodígio da magia. Finalmente, o Jin entrou na sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele manteve a postura e chamou a atenção da turma. Bom dia, meu nome é Dealane von Grahan-Yuko. Serei o responsável por esta aula como professor-chefe da Torre Mágica da Universidade. Assim que ele terminou a apresentação, as alunas ficaram encantadas. Afinal, Dealane era incrivelmente bonito e imponente. Porém, havia uma exceção. Uma aluna não compartilhava do mesmo encantamento das demais. Para ela, Dealane era apenas um inimigo desprezível. Ela o encarava com ódio silencioso. Para entender de onde vinha esse ódio, precisamos voltar 3 anos no tempo. Seu pai dedicou a vida à pesquisa sobre interpretação de feitiços. Porém, seu trabalho foi roubado, e ele caiu em desespero absoluto. Sem conseguir lidar com a traição, ele tirou a própria vida. O responsável, Dealane von Grahan-Yuko, o homem que agora ocupava um lugar de prestígio, ganhando fama e reconhecimento com uma habilidade que não lhe pertencia. Após perder tudo, incluindo sua casa e sua posição, a garota jurou vingança. Ela não descansaria até expor Dealane como uma fraude. Agora, tendo conseguido uma vaga na Universidade Imperial, ela esperava a oportunidade perfeita para desmascará-lo. Mas sabia que não podia se apressar. Se quisesse vingança, teria que agir com inteligência e estratégia. Do outro lado da sala, o Jin percebeu o olhar afiado da aluna, mas não deu muita importância. Ele apenas continuou sua introdução. Como professor-chefe da Torre Mágica, minha especialidade é a interpretação de feitiços. Suas palavras ecoaram pelo salão. Enquanto a maioria dos alunos o admirava, uma única pessoa permanecia impassível. Para ela, cada palavra vinda da boca daquele homem era uma mentira. E ela estava determinada a provar isso. Com isso, Dealane deu início à sua aula. Ele começou explicando os fundamentos da magia. Existem 3 principais atributos e 9 tipos de magia. Os atributos são a origem e fonte da magia, enquanto os elementos são os materiais que compõem os objetos. Os 9 tipos de magia são: invocação de espíritos, destruição, suporte, encantamento, manipulação, ductilidade, ilusão, controle, harmonia. Enquanto o Jin continuava sua aula, percebeu algo inesperado. Ensinar era muito mais fácil do que ele imaginava. Era sua primeira vez dando uma aula, e ele não estava familiarizado com a teoria da magia. Porém, mesmo apenas lendo o roteiro, ele compreendia tudo perfeitamente. Além disso, a presença natural de Dealane e sua imponência faziam os alunos prestarem atenção a cada palavra. Mesmo as características mais arrogantes da personalidade de Dealane, como manter contato visual intenso e se portar como um nobre superior, pareciam naturais e não opressivas. Talvez, de fato, Dealane possuísse as qualidades de um grande professor. Voltando ao conteúdo da aula, o Jin explicou como o uso de mana varia dependendo de onde ela é armazenada no corpo. Magos armazenam mana na cabeça, pois é o local mais fácil para imaginar feitiços. Cavaleiros armazenam mana no coração, permitindo que a emitam por seus vasos sanguíneos. O núcleo interno combina a mana interna e externa, tornando-se o método de armazenamento mais eficiente. Em termos simples, esforço é importante. Mas se alguém não tem talento, precisa escolher um caminho específico e focar nele. Enquanto falava, o Jin refletiu sobre a própria ironia da situação. Dealane não era tão talentoso quanto todos acreditavam. Seu atual reservatório de mana era de apenas 3.500.
Para colocar em perspectiva, havia magos com até 30.000 de mana. Pensando, É ridículo. Estou aqui ensinando esses alunos quando eu mesmo deveria estar aprendendo isso. de qualquer forma, a aula chegou ao fim. Mas o Jin hesitava em dizer uma última frase. Ele sabia que, se fosse o verdadeiro Dealan, ele jamais teria dito isso. E essa frase era: Alguém tem alguma pergunta? para sua sorte, os alunos estavam tão imersos na aula que ninguém questionou nada. Ótimo. Pelo menos essa parte acabou sem problemas. Mas, justo quando ele pensou que estava livre, alguém se levantou subitamente. Era a mesma aluna que o encarava com ódio desde o início. Ela lembrava de um evento da noite passada. Um feitiço misterioso foi encontrado no dormitório. Dizem que pode ser obra de um demônio. E agora, ela queria ouvir a opinião do professor Dealan sobre isso. Professor, o que o senhor acha desse feitiço desconhecido que apareceu no dormitório? O Jin arqueara uma sobrancelha. A garota não seguiu a etiqueta formal antes de perguntar. Ele, como professor, não podia deixar isso passar. Você deveria ter dito seu nome e sua filiação antes de fazer uma pergunta. Não tenho tempo para responder alguém que sequer conhece as regras básicas de etiqueta em sala de aula. Dizendo isso, ele virou-se para sair. Não porque estava irritado, mas porque ele realmente não queria se envolver nessa confusão. Dealan não estava se preocupando com etiqueta, mas sim com sua própria condição. Seu atributo de compreensão consumia uma quantidade absurda de mana, e no momento, ele só tinha 2.000 pontos restantes, de um total inicial de 3.375. Apenas para entender o roteiro da aula, ele já havia gasto 1.300 pontos de mana. E agora, analisar um feitiço desconhecido poderia esgotar completamente suas reservas. Ele não fazia ideia de quanta mana precisaria gastar para interpretar algo que nunca viu antes. Enquanto isso, os alunos começaram a murmurar e rir baixinho, se divertindo com a humilhação que a garota sofrerá. Eles diziam: ela só queria chamar a atenção do professor, mas se deu mal. Ela sentiu o golpe, mas não desistiu. A Torre Mágica está se recusando a analisar a situação, alegando que não passa de um rumor. Mas o senhor, professor Dealan, o senhor pode descobrir que tipo de magia foi usada, não pode? Desafiando Dealan a interpretá-lo. Sem muita escolha, ele fixou os olhos no feitiço e ativou sua habilidade de compreensão. Instantaneamente, 1.700 pontos de mana foram drenados de seu corpo. Alguns novatos do dormitório tentaram analisar esse feitiço, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista. Talvez o senhor possa dar pelo menos uma olhada. Sem hesitar, Dealan olhou o feitiço por alguns segundos e então falou com firmeza. É um feitiço de barreira. Sua resposta foi tão rápida e direta que pegou Eren de surpresa. O quê? Dealan prosseguiu com sua explicação. Trata-se de um feitiço de barreira do tipo ilusão. Isso significa que o lançador pretendia prender todos dentro do dormitório. Com isso, ele finalizou sua resposta e dispensou Eren. Não insista mais nesse assunto. O sistema notificou que a missão secundária havia sido concluída, e Dealan coletou a moeda de recompensa. A cena então mudou para a cafeteria da Torre Mágica, onde encontramos Eren novamente. Ela comia distraidamente, sem qualquer preocupação com etiqueta. Agora, finalmente sabemos seu nome. Eren Luna. A razão pela qual ela questionou Dealan não foi mera curiosidade. Ela queria expô-lo como uma fraude. Mas no fim, quem saiu envergonhada foi ela. O peso da humilhação era esmagador. Mesmo assim, Eren se recusava a acreditar que Dealan realmente sabia a resposta. Esse cara só falou qualquer besteira. Afinal, magia de ilusão é extremamente complexa. A maioria dos feitiços desse tipo exige parâmetros precisos. Mas Dealan deu sua resposta sem sequer mencioná-los. Ele está blefando. O feitiço que ela mostrou era uma cópia exata do círculo mágico desconhecido desenhado na porta do dormitório na noite anterior. A princípio, todos ficaram impressionados com a complexidade do símbolo. Mas rapidamente virou objeto de pesquisa para os alunos novatos. Eren sabia desde o início que Dealan estava mentindo. Ou pelo menos, era isso que ela achava. Nesse momento, uma amiga de Eren apareceu correndo. O círculo mágico na porta do dormitório, acabamos de confirmar que era mesmo um feitiço de barreira. Eren ficou em choque e, como se o mundo fosse invertido, perguntou. O quê? Tudo o que Dealan disse sobre o feitiço estava absolutamente correto. Eren estava em choque absoluto. Ela se recusava a aceitar que aquilo era realmente magia de barreira.
Aceitar isso significaria admitir que Dealane era um verdadeiro mestre na interpretação de feitiços. E isso era algo que ela simplesmente não podia aceitar. Nossa, o professor Dallin realmente acertou. Eu sabia que ele era incrível. A amiga de Eren começou a despejar elogios sem fim ao professor. Após uma longa sessão de admiração por Dealane, ela se despediu e foi embora. Mas antes de sair, ela acrescentou: Aliás, obrigada por ter feito aquela pergunta. Ninguém mais teve coragem de questionar o professor. Mesmo com todas essas evidências, Eren ainda não estava convencida. Não foi de propósito. Ele só teve sorte. E isso era o que mais a irritava. Agora, por culpa dela, Dealane estava ganhando ainda mais destaque. Todos estavam começando a acreditar que ele era um professor brilhante. Eren não podia permitir que isso continuasse. Ela então pegou um documento contendo os feitos de seu prestigiado professor. Se Dealane realmente fosse um impostor, ela encontraria a prova ali. Afinal, como diz o famoso ditado, se você conhece o seu inimigo e a si mesmo, jamais será derrotado. Se ela tinha que encará-lo todos os dias, então se prepararia para destruí-lo. Enquanto isso, Dealane ainda estava preocupado com o pior cenário possível. O que ninguém sabia era que, no momento em que olhou para o feitiço, sua habilidade de compreensão foi ativada automaticamente. Apenas olhar para o círculo mágico, com suas linhas entrelaçadas e estrutura complexa, drenou toda sua mana restante. E, o mais importante, mesmo após sacrificar tudo, ele ainda não conseguia entender completamente a magia. Se tivesse o dobro da mana que tem agora, ainda assim não teria conseguido compreender seus princípios. Por sorte, tudo acabou funcionando a seu favor. Ele suspirou aliviado. Mas antes que pudesse seguir seu caminho, sua passagem foi bloqueada por uma mulher vestindo uma armadura branca de cavaleiro. Cabelos brancos como a neve, olhos claros como o céu. Dealane a reconheceu imediatamente. Julie von Deafren, ela era sua noiva. Pelo menos, era isso que diziam. Uma personagem nomeada, destinada a se tornar a mais poderosa cavaleira de sua geração. Ele sabia que encontraria Julie em algum momento, mas não esperava que fosse tão cedo. Julie encarou Dealane e disse: Você está bem? Dealane, frio, mas educado, respondeu: Sim, estou bem. Mas Julie não parecia convencida. Como pode estar bem, depois de ter quebrado a promessa que fizemos há uma semana? Dealane não fazia ideia do que ela estava falando. Na verdade, o Jin, o desenvolvedor do jogo, nunca se preocupou com essas tramas secundárias. Ele sabia que Julie era sua noiva, mas não se lembrava de nenhuma promessa entre eles. E, francamente, ele não queria se envolver nesse tipo de drama tão cedo. Desinteressado e tentando escapar, ele respondeu: Não me lembro de ter feito nenhuma promessa. Julie rapidamente se moveu na frente dele novamente, impedindo sua fuga. Desta vez você não vai fugir, Dealane. A julgar pela seriedade dela, Dealane percebeu que não teria como sair dessa facilmente. Ele suspirou. Se quisesse evitar mais problemas, precisaria pelo menos descobrir do que ela estava falando. Então, fingindo interesse, disse: Me desculpe, Julie. Passei por um período difícil recentemente e acabei esquecendo. Poderia me lembrar exatamente qual promessa foi essa? Ao ouvir o pedido de Dealane, Julie não consegue esconder sua decepção. Seu olhar se torna triste e vazio, como se toda a esperança nela estivesse se esvaindo. Vamos ao flashback de uma semana atrás. Julie estava diante dele determinada, impondo suas condições. Se você for verdadeiro consigo mesmo, se confessar suas pretensões e arrogância diante de todos, eu sempre estarei ao seu lado, mesmo que o mundo desmorone. De volta ao presente, Julie está à beira das lágrimas. Ela se pergunta se colocou sua confiança na pessoa errada. Seu rosto exibe uma expressão amarga e desanimada. Por fim, ela suspira e dá um passo para o lado, permitindo que Dealane passe. Dealane, sem sequer perguntar o que estava errado, simplesmente segue em frente. Isso a irrita ainda mais, mas ela não diz nada. O compromisso entre eles nunca foi por amor. A união entre um suposto mago talentoso e uma poderosa cavaleira era um plano calculado. As famílias Ukin e Frin, duas das linhagens mais influentes da nobreza, acreditavam que essa aliança fortaleceria ainda mais seu domínio. Ninguém teve coragem de se opor ao casamento. Julie foi arrastada para essa relação sem amor, sem escolha. Mas, com o tempo, a verdade veio à tona. Dealane nunca foi um verdadeiro prodígio da magia.
Os rumores sobre seu talento foram apenas mentiras. Talvez ele mesmo quisesse acreditar nessas mentiras, mas, no fim, ele enganou o mundo inteiro, fingindo ser um gênio da interpretação mágica. E essa farsa o levou a se tornar professor na Universidade Imperial. Logo, os boatos sobre seu declínio começaram a circular. Houve até manchetes nos jornais. O professor mais jovem da Torre Mágica está em declínio. Após essa reportagem, Dealane nunca mais apresentou qualquer feito notável. Ainda assim, as famílias Zukin e Frin fizeram o possível para manter tudo em sigilo. Eles não queriam se tornar o centro das fofocas da sociedade. Mas Julie não conseguia perdoar essa situação. Aceitar um casamento sem amor já era ruim o suficiente. Mas aceitar mentiras, isso ia contra tudo o que ela acreditava como cavaleira. Para sua surpresa, Dealane havia prometido mudar. Ele havia concordado em seguir um caminho mais honesto. Mas agora, parecia que tudo não passava de mais uma mentira. Antes de continuar a história, vale explicar um pouco sobre o cenário. A Universidade Imperial é a melhor instituição de ensino do jogo. Seu departamento de magia é o mais prestigiado de todos. Em comparação, o departamento de magia da Universidade Imperial é equivalente à faculdade de medicina mais prestigiada da Coreia. A Torre Mágica, por sua vez, é como um hospital universitário de renome, onde apenas os melhores trabalham e realizam pesquisas avançadas. Caminhando pelo campus, Dealane admira a grandiosidade do local. Os jardins são impecáveis, a arquitetura é impressionante. É como um campus de universidade americana, meticulosamente projetado. Ele se lembra de quantas noites sua equipe passou criando esse ambiente no jogo. Mesmo assim, Este lugar é incrivelmente belo, mas eu preferi estar em qualquer outro corpo. de repente, ele sente que está sendo seguido. Ao se virar rapidamente, colide com alguém que estava muito próximo. Papéis voam para todos os lados, espalhando documentos pelo chão. No primeiro momento, Dealane assume que está sendo atacado. Mas, quando se recompõe, percebe que a pessoa à sua frente é seu próprio assistente, Alan. Me perdoe, professor, eu estava trazendo documentos urgentes para o senhor. Dealane observa os papéis espalhados e percebe que se trata de uma lista de patrocínios para os novos magos do ano. A Torre Mágica funciona como uma instituição de pesquisa no mundo real, exigindo financiamento constante para o desenvolvimento da magia. Os professores da Torre Mágica patrocinam os magos que acreditam ter potencial. Ao examinar a lista de candidatos, um nome chama sua atenção imediatamente. Ele brilha em ouro, um efeito que ele reconhece como parte de sua habilidade especial. Magnata da riqueza, permite que ele atraia riqueza e se torne um financiador excepcional, com um instinto aguçado para empreendimentos lucrativos. Visão afiada, concede a capacidade de enxergar atributos, pontos de mana e características ocultas. Graças à combinação dessas duas habilidades, Dealane consegue identificar candidatos com alto potencial financeiro. Entre todos os nomes, o que mais brilha é um que ele jamais esperava ver ali. Eren Luna, a garota que está determinada a arruinar sua carreira. Dealane, pensativo. Isso só pode ser piada. A habilidade especial de Dealane apontava justamente para sua maior inimiga como a candidata mais promissora. Eren Luna era uma das personagens principais do jogo. Ele sabia muito pouco sobre ela, apenas o básico que os desenvolvedores mencionaram. Primeiro, ela perdeu o pai por causa de Dealane. Segundo, ela guarda um ódio profundo contra ele. Terceiro, ela está disposta a tudo para derrubá-lo. Mesmo com tamanho potencial, Eren não tem patrocinadores. Curioso, Dealane pergunta a Alan o motivo. Alan, hesitante, responde: Bem, todos têm medo de se envolver com ela. Ninguém quer irritar o senhor patrocinando alguém que pode acabar se tornando seu inimigo. Apesar de nunca ter frequentado a academia, Eren aprendeu magia por conta própria. Ela tem um talento inquestionável e um potencial sem limites. No entanto, há um detalhe que não pode ser ignorado. Ela o odeia. E ele é o culpado pela morte do pai dela. A vida de Dealane sempre esteve destinada ao fracasso e à morte. E agora, ele está diante de uma decisão inesperada. A garota que mais deseja destruí-lo. É, ironicamente, sua melhor chance de sobrevivência. Se as coisas continuarem como no jogo original, Dealane sabe que seu destino será a morte. Ele está fadado a morrer de qualquer forma. Ele também possui um atributo amaldiçoado, chamado Destino do Vilão, que faz com que o mundo inteiro o odeie e deseje sua morte. No jogo, Dealane morre de inúmeras formas. Pela espada,
por veneno, por assassinato. O método muda, mas o resultado é sempre o mesmo: sua morte. Se quiser sobreviver, ele precisa tomar decisões diferentes. Escolhas que o Deallan original nunca faria. Com isso em mente, Deallan decide patrocinar Eren. Sua maior inimiga agora se torna um investimento para seu futuro. Após assinar os documentos, ele os entrega a Alan e o instrui a buscar alguns livros importantes. Agora, sozinho em seu escritório, Deallan reflete sobre uma questão crucial. Quanto dinheiro preciso para sobreviver? Ele sabe que muitas das mortes que o aguardam podem ser evitadas com dinheiro. Investir em um mago promissor é um caminho para acumular riqueza. Mas isso não é suficiente. Existem inúmeros personagens nesse mundo que o odeiam e tentarão matá-lo assim que tiverem a chance. Se quiser sobreviver, ele precisa acumular não apenas riqueza, mas poder. Se eu fosse mais forte... Apesar de sua situação, ele se lembra de uma grande limitação. Seus talentos são apenas medianos. Se não encontrar um jeito de melhorar rapidamente, ele tem certeza de que não sobreviverá aos inúmeros perigos que se aproximam. Mas há um detalhe que joga a seu favor: seus atributos especiais. Deallan não pode controlar todos os elementos como gosta de se gabar, mas ele tem um talento promissor na manipulação da terra e do fogo. Ao combinar terra, fogo e metal, ele desperta seu atributo único: Toque de Midas. Esse poder permite consumir mana para desbloquear o potencial oculto de um alvo. Outro talento oculto de Deallan está na manipulação de metal. Isso o permite controlar lâminas flutuantes com precisão mortal. Mas, no fundo, isso nada mais é do que telecinese. No entanto, nesse mundo, telecinese é um conceito pouco compreendido. Se eu aprender magia de manipulação, poderei compensar minha falta de poder bruto. Para isso, ele precisa dominar os fundamentos da manipulação mágica. Sem perder tempo, ele decide testar suas habilidades. Ele ativa sua habilidade de compreensão. Todo o conhecimento sobre telecinese gravado no livro começa a ser absorvido. Assim que ele assimila os conceitos e feitiços básicos, a caneta na sua mesa começa a flutuar, sem precisar de encantamentos. Mesmo sendo um feitiço básico, o potencial já é enorme. Se isso já é forte, imagine o que posso fazer quando dominar a telecinese avançada. Agora, Deallan precisa decidir como amplificar esse poder. Ele considera gravar círculos mágicos em seu próprio corpo. Neste mundo, círculos mágicos ficam mais fortes conforme aumentam de tamanho. Seu plano é usar sua habilidade de compreensão para mapear seu corpo, gravar círculos mágicos em pontos estratégicos, fortalecer sua telecinese até o limite. Mas é claro, há um risco nisso. Seu corpo pode entrar em colapso devido à sobrecarga de mana. Mas ele possui outro atributo que pode compensar isso: Homem de Ferro. Esse poder garante que seu corpo tenha uma resistência física acima do normal. Se meu corpo é tão forte assim, não vejo razão para hesitar. Assim que começa a gravar o círculo mágico em seu próprio corpo, uma dor excruciante o atinge. Uma dor como ele nunca sentiu antes. É como se cada osso estivesse se quebrando, cada músculo sendo rasgado. Mas, por mais torturante que seja, ele não vacila. Nem um único gemido escapa de seus lábios. Afinal, essa é a elegância esperada de um nobre. Finalmente, o processo chega ao fim. Infelizmente, após suportar tudo isso, ele falhou. Sua mana acabou. Ele só tem um ponto restante. Mas nem tudo foi em vão. Agora, um círculo mágico está gravado em seu ombro. Nesse ritmo, levará 2 semanas para cobrir todo o seu corpo. 1 mês se passa desde o seminário de Deallan. Agora, é o primeiro dia oficial de aulas na Torre de Magia da Universidade Imperial. Todos os alunos se reúnem em uma área remota, aguardando ansiosamente a primeira lição. No quadro de avisos, uma mensagem do professor: vocês deverão provar seu valor por conta própria. O professor deseja testar as habilidades de cada aluno. Sem instruções, sem ajuda, apenas eles e a magia ao seu redor. Os alunos estão incrédulos. Mas ninguém está mais irritada do que Eren. Enquanto murmura insultos contra o professor, uma garota passa por ela e esbarra de propósito. Eren, já de mau humor, vira-se furiosa para confrontá-la. Mas, assim que vê o rosto da garota, sua expressão se contorce em choque. É ninguém menos que Sylvia von Josephine Elid. Por um breve momento, as duas trocam olhares.
Mas, sem dar a menor importância, Sylvia apenas segue em frente, ignorando Eren como se nem soubesse quem ela era. Mais tarde, enquanto Eren tenta se concentrar em sua magia, sua mente ainda está ocupada com o encontro. Ela não pode ter me esquecido. Há 10 anos, a família Elid cercou sua mansão com tropas. Eles a ameaçaram. E agora Sylvia age como se nem soubesse quem ela é. A estrutura mágica de Eren começa a falhar. De repente, ela sente uma pressão no ar. É como se sua mana estivesse sendo sugada para algum lugar. Quando olha na direção do distúrbio, ela vê Sylvia. A loira acaba de criar uma estrutura mágica gigantesca, 1000 vezes maior do que a de Eren. A fúria de Eren explode. A turbulência da magia de Sylvia arruinou seu trabalho completamente. Mas Sylvia não dá a mínima para o caos que causou. Ela apenas continua sua tarefa, impassível. Isso só enfurece Eren ainda mais. E ela pensa: Ela nem sequer me reconhece. Isso é inaceitável. determinada a chamar sua atenção, Eren começa a provocá-la. Eren lança provocações afiadas. Ela menospreza a força de Sylvia, relembrando o passado. Você sempre quis me superar, me afastar da magia, e agora age como se eu não existisse. Mas, mais uma vez, Sylvia ignora suas palavras. Com um olhar indiferente, ela responde: Não sei quem você é, mas ouvi falar sobre a morte daquele nobre insignificante e imprudente. As palavras cortam como uma lâmina. Eren sente seu sangue ferver. Sem hesitar, ela salta no ar, com um punho envolto em magia. Você vai se arrepender disso. Ela parte para cima de Sylvia com um golpe brutal. Mas Sylvia reage rapidamente, conjurando uma barreira de proteção. O impacto entre as duas cria uma explosão devastadora. Ondas de choque varrem os alunos ao redor. Todos ficam aterrorizados com o poder liberado. Quando a poeira baixa, Eren está segurando a cabeça de Sylvia com força, rugindo de ódio. Como ousa insultar meu pai? Mas, de repente, algo terrível acontece. A ruptura do espaço. Atrás delas, uma luz negra começa a se formar. Os alunos gritam em pânico. Isso é um vazio? A colisão de suas manas criou uma fenda no espaço-tempo. Se essa fenda explodir, fragmentos metálicos serão lançados como estilhaços mortais. Todos estarão condenados. Eren tenta conter a fenda com todas as suas forças. Mas, de repente, o vazio simplesmente desaparece. E, quando abre os olhos, um homem de postura nobre e imponente está diante dela. O professor Dealane acaba de salvar suas vidas. A chegada repentina de Dealane choca a todos. Mas o que realmente os impressiona é o fato de ele ter parado os estilhaços com magia de gelo. E, em um instante, controlá-los com telecinese. O espetáculo de gelo e magia hipnotiza os alunos. Até mesmo Eren, que odeia Dealane, não pode negar. A cena diante dela é deslumbrante. Depois de lidar com o caos, Dealane encara Sylvia e Eren com um olhar frio. A aula terminou. Todos podem sair, exceto as duas responsáveis por essa confusão. O rosto de Eren dizia tudo. Ela sabia que tinha acabado de se meter em uma grande encrenca. A cena muda para a sala de interrogatório da Universidade Imperial. Lá, Dealane aguarda a chegada dos outros professores. Rin, professor do Departamento de Estudos Espirituais. Helan, professor do Departamento de Suporte. Sentada ao lado de Dealane está Adelene Seela, a presidente da universidade. Agora, todos os professores estão presentes. Eles olham curiosos para a Luna ousada que tentou atacar uma nobre da casa Elid. Eren Luna, uma ninguém aos olhos da sociedade nobre. A discriminação contra ela era evidente. Para os professores, seu valor era irrelevante. Se não fosse pela intervenção de Dealane, ela já estaria condenada. Ele pensou: já sei como isso vai acabar. A filha de uma das famílias mais influentes será vista como a vítima. A filha de um nobre caído será tratada como criminosa. Mas Dealane não pode permitir isso. Desde que colocou os olhos em Eren, ele sentiu a energia escarlate vazando de seu corpo. Esse era o destino de um vilão. O mundo inteiro queria que ela morresse. Dealane estava pensando: se eu não mudar essa situação, minha própria morte se tornará inevitável. O julgamento começa e o professor Helan foi o primeiro a falar. Eren, você colocou em risco a vida de inúmeros alunos. Se não fosse pelo professor Dealane, o que teria acontecido? Eren abaixa a cabeça,
frustrada e fica pensando. Eu não posso falar o verdadeiro motivo. Se eu revelar minhas intenções, esse maldito professor vai descobrir que estou atrás dele. As palavras provocativas de Sylvia ainda ecoavam em sua mente. Mas, mesmo sendo verdade, ela não podia dizer nada. Relan continua a atacá-la. O que foi? Está se sentindo inferior. Você deveria lembrar seu lugar. Entre um nobre e uma plebeia há um abismo intransponível. Agora, Sylvia é chamada para se pronunciar. Ela tenta encobrir o incidente, alegando que foi um acidente. Seu depoimento coloca Eren ainda mais contra a parede. O professor Rean logo sugere a expulsão de Eren. Nenhum professor a defende. Eren sente a solidão se aprofundar. Todos a acusam. Cada palavra contra ela parecia um golpe brutal. Eren pensa. Eu não tenho ninguém do meu lado. Ela segura as lágrimas. Em um pensamento profundo. Esse desgraçado do professor Dalen é o culpado. Ele destruiu a vida do meu pai. Agora, ele destruiu a minha também. A presidente Adelaine finalmente fala. Parece que todos os professores concordam sobre o destino de Eren. Mas antes de tomarmos uma decisão, gostaria de ouvir o que o professor Delain tem a dizer. Eren arregala os olhos e pensa. Acabou pra mim. Ele vai me enterrar viva. Mas, para sua surpresa, Dealain não a acusa. Ele volta sua atenção para Sylvia. A senhorita Illid também é culpada. A sala inteira fica em choque. Até Sylvia não consegue acreditar no que está ouvindo. Dealain continua a argumentar. A senhorita Sylvia poderia ter impedido esse incidente, mas escolheu não fazer nada. Onde estavam suas habilidades extraordinárias na hora de agir? Sylvia não consegue responder. Ela baixa a cabeça e, envergonhada, confessa a verdade. Eu não impedi o ataque porque queria que Eren fosse punida. Eren não sabe o que pensar. O homem que ela jurou destruir acabou de salvá-la. A presidente Adelaine observa tudo atentamente. Após um longo silêncio, ela finalmente declara. Esse incidente não é sério o bastante para consequências severas. Jovens cometem erros. Os professores protestam, mas Adelaine já decidiu. Sylvia e Eren estão livres para ir. Ela estava pronta para ser expulsa, mas, por algum motivo, Dealain a protegeu. Mas por quê? Esse maldito, ele sabe sobre meu pai. Ele deve estar se sentindo culpado. Ela não queria admitir, mas no fundo sentiu um estranho alívio. Se Dealain lembrava do que fez, então, ele carregava a culpa. Enquanto isso, em outro local, Sylvia estava diante de seu pai, Gilon von Illid, chefe da renomada Casa Illid e um dos mais poderosos magos espers do Império. Então, Eren Luna ainda não desistiu? Sylvia assentiu, lembrando do passado. 10 anos atrás, a Casa Illid temia o potencial de Eren Luna. Eles cercaram a mansão da família Luna com soldados. Forçaram o pai de Eren a abrir mão de sua inscrição na Academia Imperial. Sylvia, pensando no passado. Tudo isso para que eu pudesse ocupar o lugar que deveria ser dela. O tempo passou, mas agora, o destino as colocou frente a frente novamente. Eren se tornou uma rival inesperada. Na tradição da magia, apenas 3 arquimagos podem existir por geração. Atualmente, apenas um nome estava confirmado, Demerin. O segundo candidato era Adelaine Seelan, a diretora da universidade. O terceiro título estava em disputa. E as 2 principais candidatas eram Sylvia von Illid, Eren Luna. Sylvia sempre acreditou que se tornaria uma arquimaga. Ela cresceu ouvindo que era escolhida. Mas agora, o fantasma de Eren Luna voltava a assombrá-la. Foi por isso que meu pai destruiu sua família? Para me dar esse destino. Mas agora ela voltou. Seu pai, Gilon von Illid, não estava preocupado com Eren. Ela perdeu sua chance há 10 anos. Seu verdadeiro medo era outro. Gilon via Dealain como um mistério. Um professor aparentemente comum, mas que, quando jovem, foi considerado um gênio. Se ele realmente for tão talentoso quanto dizem, ele pode se tornar um obstáculo. Sylvia concordou com seu pai. Ela percebeu algo estranho durante o incidente. Sylvia pensou. Delain não apenas previu o ataque de Eren, ele também compreendeu minha armadilha. O que Sylvia fez? Ela apagou o mana de Eren.
e preparou um feitiço oculto para transformar o confronto em um desastre ainda maior. Sylvia, pensando. Mas ele percebeu tudo. Mesmo sem qualquer evidência, Deallan a confrontou com um olhar. Ele estava exigindo que seguissem sua versão da história, para que todos saíssem vivos. Subestimei esse homem. Quem realmente é Dylan von Graham-Yuko? Nos dias seguintes, Deallan continuou sua vida luxuosa como professor. Ele vivia como um verdadeiro nobre. Deallan pensava. Patrocinar Erin foi uma boa jogada. Removi uma rota de morte. E ainda ganhei pontos na loja. No entanto, agora, ele havia conquistado novos inimigos. Sylvia von Ilido via com desconfiança. Eren Luna ainda desejava sua queda. Mas isso era inevitável. Preciso continuar jogando este jogo. Afinal, meu destino aqui é morrer. Mas isso não significa que ele vá aceitar esse destino. O evento Flor do Novo Ano se aproximava. E, com ele, novas oportunidades e perigos surgiriam no caminho de Deallan. Para ganhar mais pontos, ele precisava interagir com personagens importantes. Deallan, pensando. O evento Flor do Novo Ano pode ser a minha chance. Chegando ao local da festa, ele foi recebido com respeito e admiração. Nobres e seus risos falsos preenchiam o salão. Entre a multidão, ele reconheceu vários personagens nomeados. Mas um deles se destacava. Iel. Fui eu quem o modelei no jogo. Pensou Deallan. O evento parecia estar valendo a pena, até que um velho chamou seu nome em voz alta. A festa entrou em alvoroço. Todos os olhares se voltaram para ele. Ótimo. Agora sou a atração principal. Enquanto isso, ele ouviu alguém mencionar Sir Ganesha. Deallan pensou. Ganesha, não posso perder essa chance. Ele desviou da multidão, seguindo o som da voz. Ganesha era uma das personagens mais importantes do jogo. Mas ele não a encontrou. Ele reclamava em seus pensamentos. Droga. Preciso encontrar antes que ela desapareça. Antes que pudesse continuar, alguém bloqueou seu caminho. Era Iel, que sorriu, provocativo. Ora, o grande professor ainda lembra meu nome? Deallan pensou que a presença de Iel era inconveniente. Iel era um mago exclusivo do Palácio Real. Seu título de monarca era equivalente ao de Deallan. Tenho ouvido alguns rumores, professor. Dizem que sua pesquisa estagnou nos últimos 3 anos. Será que o grande Deallan não passa de um charlatão? Deallan ignorou as provocações enquanto pensava. Ele quer uma reação, mas não vou dar esse gosto. Enquanto isso, Ganesha desaparecia entre a multidão. Deallan, irritado, pensava. Droga, esse tagarela me fez perder minha única chance. Sem paciência, ele passou direto por Iel, murmurando um xingamento. Queijo podre. Queijo podre, talvez um dos melhores insultos já proferidos. Enquanto isso, Deallan seguiu seu caminho, ignorando o olhar chocado de Iel. Quando Deallan já havia perdido as esperanças, ouviu uma voz familiar chamá-lo. Ganesha estava bem ao seu lado. Professor Deallan, estava me procurando? Ela era uma das aventureiras mais poderosas do Império. A quinta personagem mais forte do jogo. Deallan pensou. Meu plano estava arruinado, mas parece que o destino resolveu me ajudar. Ele fingiu desinteresse e respondeu. Na verdade, eu apenas me perdi. Ganesha soltou uma risada curta. Ah, professor, é uma pena que você minta tão mal. Ela o encarou com um olhar afiado e continuou. Sabe, eu nunca pedi desculpas por estragar sua última missão. Deallan ficou intrigado e se perguntava em seus pensamentos. Missão? Do que ela está falando? E Ganesha continuou. Deveria ter lhe entregue aquela criança talentosa. Mas não consegui. Agora tudo fazia sentido. O antigo Deallan pretendia usar um jovem prodígio para suas pesquisas. Ganesha, por algum motivo, sabotou o plano. O passado do corpo que possuía ainda guardava muitos segredos. Ganesha o observou atentamente e perguntou. Professor, até quando pretende continuar essa farsa? A pergunta o pegou de surpresa, que deixou Deallan pensando. Ela percebeu que algo está diferente em mim? Ganesha era uma ameaça, mas talvez também pudesse se tornar uma aliada. E agora, ele precisava decidir como jogaria esse jogo. Deallan finalmente tomou uma decisão.
Então respondeu: Vou viver de um jeito diferente. Ganesha ficou surpresa, que se perguntou em sua mente. Ele realmente mudou? Ela esperava que ele reagisse com raiva. Mas, ao contrário, ele apenas confessou sua intenção de mudar. Para Kim Woo-jin, que agora possuía o corpo de Dealan, era difícil acreditar que o antigo professor teria a audácia de atacar uma das pessoas mais poderosas do Império. Ganesha possuía 2 atributos avassaladores: corpo invencível e mestra das artes marciais. Com essas habilidades, ela poderia me obliterar em segundos. Ganesha, por outro lado, estava intrigada e pensativa. Será que ele bateu a cabeça? Ou comeu algo estragado hoje? Dealan sentia que já havia cumprido seu objetivo naquele evento. Ele virou-se para ir embora. Então Ganesha pergunta: Não vai me mandar assassinos dessa vez? Dealan apenas sorriu de lado e disse: Seria indigno de mim. Ganesha ficou sem palavras. De volta ao salão, Dealan refletia. Poderia usar o poder de Yukine para pressionar Ganesha, mas isso só aumentaria minhas chances de morrer. Nesse instante, o sistema enviou uma notificação. Você evitou uma variável de morte. Dealan ficou espantado. Ele percebeu que aquela conversa com Ganesha poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Mesmo um simples evento social é cheio de bandeiras de morte para mim. A cena mudou para Julie, a talentosa cavaleira. Ela estava sentada, irritada, de mau humor. Ao seu lado, sua amiga Riley percebeu seu estado. Julie, como estão as coisas com seu noivo? Julie estremeceu ao ouvir a pergunta. E Riley continuou. Falo do professor Dylan. Julie bufou, sem esconder sua frustração. Nossa relação está um desastre. De repente, o próprio Dealan passou pelo local. Ele viu Julie, mas sequer a olhou. Apenas seguiu seu caminho, saindo do evento. Isso só aumentou os rumores. Os nobres começaram a cochichar sobre o casamento deles estar ruindo. Dealan nem imaginava que, ao sair cedo do evento, ele estava alimentando as fofocas ainda mais. Ele se colocou pensando: nem mesmo eu, o criador desse jogo, poderia ter previsto esse rumo. Uma semana depois, Dealan estava treinando pesado. Ele fazia exercícios, fortalecendo o corpo. Ele estava perdido em pensamentos. Quase morri ao testar um novo feitiço. Preciso melhorar minha resistência física. Ele havia tentado combinar controle de fogo e telecinese. O objetivo era melhorar sua manipulação de metais. Dealan ressalta em seus pensamentos. Mas foi um erro. O feitiço drenou minha energia completamente. Agora, além de treinar sua magia, ele fazia exercícios físicos. Após um mês de treino, seu corpo estava mais forte. Mas sua mente estava focada no próximo desafio. De volta ao escritório, Alan trouxe uma mensagem do alto escalão da Torre de Magia. Dealan abriu a carta e leu. A carta dizia: em 6 meses, haverá uma audiência de auditoria sobre sua pesquisa. Dealan pensou: isso é péssimo. Se sua pesquisa fosse invalidada, ele perderia sua posição como professor. Se eu for demitido, posso perder qualquer chance de voltar para casa. Ele decidiu vasculhar seu laboratório. Dealan entrou no laboratório e congelou. O local estava um caos. Era como se tivesse ocorrido um ataque ali. Se eu realmente usasse esse lugar, ele não estaria assim. Mas então, ele notou algo estranho. Havia um canto, ainda mais sujo e bagunçado do que o resto do laboratório. Como se alguém tivesse tentado esconder algo ali. Ele se aproximou e então pensou: o que será que estou prestes a descobrir? Dealan utilizou sua magia telecinética para revirar os destroços do laboratório sem precisar sujar as mãos. Entre os escombros, encontrou um livro antigo. O volume estava trancado com uma criptografia complexa. Dealan, perdido em pensamentos, murmurou: então o antigo eu queria garantir que ninguém roubasse sua pesquisa. Mas para Dealan, isso não era problema. Ele ativou sua habilidade de compreensão e destravou a criptografia. Um brilho dourado irradiou do livro. Isso deve ser algo realmente importante. Apesar de incompleto, com páginas rasgadas e trechos inacabados, o livro ainda emanava um brilho intenso. Algo ali dentro era extremamente valioso. Enquanto folheava o livro, algo caiu de dentro dele. Era um pingente com uma foto de Eren Luna e seu pai. Ele finalmente compreendeu a ligação entre eles. O pai dela
trabalhava para mim como pesquisador, e eu o torturei psicologicamente por minha própria fama. Foi por sua culpa que Eren passou por uma vida tão cruel. Mas agora, posso mudar isso. Determinou-se a completar a pesquisa inacabada. E, quando a terminasse, incluiria o nome do pai de Eren como coautor. É o mínimo que posso fazer. Mediado pela pira, mundo a criar. Dylan nasce vilão a odiar. Eu, o criador, preso em meu azar. Na pele do monstro a vida a encarar. Labirinto de mana, poder a fluir. Memórias confusas, um novo porvir. A irmã me encara, o ódio a sentir. Neste jogo cruel, preciso resistir. Vilão renascido em busca da luz. A morte me espreita, a alma seduz. Mas a chama da vida ainda reluz. Neste palco sombrio serei algoz e juiz. Contratos e magias, um fardo a carregar. Professor Dylan, a verdade a buscar. A noiva distante, um enigma a desvendar. Em cada passo incerto, a história a mudar. Clique no joinha, não custa nada não. Compartilhe com os amigos, vamos espalhar essa energia boa que faz a gente voar. Em cada comentário a gente vai se encontrar. E no YouTube o like é o nosso lugar. Vilão renascido em busca da luz. A morte me espreita, a alma seduz. Mas a chama da vida ainda reluz. Neste palco sombrio serei algoz e juiz. Joinha, não custa nada não. Compartilhe com os amigos, vamos espalhar essa energia boa que faz a gente voar. Em cada comentário a gente vai se encontrar. E no YouTube o like é o nosso lugar. Vilão renascido em busca da luz. A morte me espreita, a alma seduz. Mas a chama da vida ainda reluz. Neste palco sombrio serei algoz e juiz.